Boa tarde, eu sou a professora Daniele Reis e eu estava então dizendo que este é o meu perfil onde eu pretendo te ajudar a crescer na carreira jurídica. Aqui nós temos o projeto do datavenia.club e agora uma série de lives que eu denominei como OAB Beleza, você ficando bem, ficando beleza na OAB, essa é a ideia desta brincadeira, para que você se saia cada vez melhor no seu objetivo de prestar o exame da OAB. Boa tarde a todos que estão entrando, legal vê-los, muito bom. Boa tarde, Antônio, boa tarde, Laís, boa tarde, pessoal. Bom, então aqui no meu canal a ideia é te ajudar a passar por essas eventuais dificuldades que a gente tem quando estamos na graduação. Eu sei de muitas dificuldades no momento da graduação, passei muito por isso. Assim como também conheço bem a dificuldade de começar a advogar e antes mesmo do temido exame da OAB. Então a proposta do Datavenia é essa, de te ajudar a crescer e mais especificamente com essa série de lives na OAB, te ajudar a passar melhor pelo exame da OAB. Alguns não têm dificuldades quanto a isso, mas eu sei, eu conheço que a maioria tem. Eu tive, muitos colegas meus tiveram, colegas que passaram inclusive aqui pelas lives com a gente, que hoje são excelências em suas atividades, seja quanto professor, seja como advogado, né? Tiveram também as suas dificuldades, mas é inclusive para mostrar que é possível a gente passar por tudo isso, você passar por tudo isso e ficar bem, ok? Então, eu tô aguardando um pouquinho o pessoal que tá entrando, se vocês puderem, eu sempre peço isso para vocês, compartilhar aqui no aviãozinho aqui embaixo com seus colegas que essa live está começando, seria muito legal, porque a ideia, enquanto eu falo com vocês também vou compartilhar com alguns, a ideia é que a gente divulgue cada vez mais as nossas lives, porque o meu trabalho aqui é justamente fazer com que vocês se sintam mais à vontade para crescerem bem na carreira jurídica. Então, da mesma forma que eu tô dando um tempinho meu aqui, se vocês puderem fazer aí um cliquezinho e avisar o seu colega, pode ser que seja interessante para ele. Se não for, ok. Mas se for, pode ser que ele venha nos acompanhar e isso é muito bom. Bom, eu também convido vocês a participar do grupo. Eu acho que a maioria de vocês, que pelo menos que estão aqui, já fazem parte deste grupo. Lá na minha bio tem um link. Clicando nesse link, abre várias coisas, vários projetos, inclusive meu contato direto, mentoria. Hoje mesmo eu começo uma mentoria com uma aluna nova, uma advogada já, uma mentoria em direito civil, atendimento, gestão de escritório, vai ser super bacana. Que são temas que eu quero trazer sempre aqui para vocês, para te ajudar, como eu já disse. Mas aqueles que têm uma necessidade mais específica, então assume a mentoria comigo. Então hoje, inclusive, eu começo uma mentoria hoje às 18 horas com uma nova mentorada, né? E você também pode ser meu mentorado, minha mentorada, se precisar, se quiser, enfim, lá tem o contato. Lá também tem o link para você fazer parte do grupo do WhatsApp. Eu sempre divulgo o link do WhatsApp, falo da importância de você estar lá, porque eu aviso lá quando as lives vão acontecer e não tem aborrecimento nenhum, tá? Não tem bate-papo lá, eu só aviso que as lives estão começando e mando depois das lives um mapa mental para vocês irem guardando, né? Quem ainda vai fazer o exame da OAB, por exemplo, e depois vocês terem alguma fonte de consulta para ajudar e organizar os estudos de vocês. Tá? Então seria muito interessante que você fizesse parte de lá, porque você recebe todas as informações que às vezes os demais não recebem. E me acompanhem por aqui
que todo dia eu posto alguma coisa aí diferente para vocês, alguma informação relacionada ao direito, ok? Então, para a gente começar, eu já pedi aí para vocês compartilharem com os colegas. Quem compartilhou, escreve aí para mim, que compartilhou, por favor. Se printarem aí a tela, depois não esquece de me marcar, que eu quero te marcar também, tá? Nos meus stories, isso é super legal também. E vamos lá. Eu tava dizendo que a maioria das pessoas tem o pânico pela OAB, né? As pessoas até sabem, querem, né, ingressar no direito, querem fazer a sua carreira jurídica, mas talvez não tenha ideia do quanto de tempo, de organização, de dedicação, acho que essa é a palavra-chave, de dedicação precisa para esse projeto. Nós não estamos falando de um cursinho de 1 ano, 2 anos. Nós estamos falando de um projeto que já começa difícil porque você já sabe que são 5 anos. E são 5 árduos anos, né? Ontem mesmo estava eu e outra professora em reunião com alguns alunos, falando que a partir do 7º semestre, aqui eu tenho alguns bacharéis, alguns advogados aqui, né? E sabem muito bem disso, a partir do 7º semestre, quanto fica mais difícil a vida do estudante. Porque é ali que começam as obrigatoriedades de estágio. Então, enquanto você está indo para a aula, fazendo as atividades, assistindo, fazendo seus resumos e tudo mais, o que é super importante, eu tenho dito desde a primeira live dessa série do OAB Beleza, a importância de você ter um estudo responsável, né? Que você anote verdadeiramente o que você está aprendendo. Saia da aula e tente pelo menos tirar uns 5, 10 minutos para você colocar no papel o que você lembra do que você aprendeu. Isso é super importante, né? Então, se você consegue fazer isso, já é um grande passo. Mas lá na frente, além de você ter essa aprendizagem responsável de fazer os seus resumos, vão se acrescendo algumas tarefas importantíssimas. Então, a partir do 7º, como eu dizia, a gente tem os estágios, né? Pelo menos onde eu leciono, é assim. Os estágios iniciam no 7º semestre, aliás, é quando também a OAB, ela admite estagiários, né? Então, quem quer pedir a sua carteira de estágio pode pedir, né? Qual que é a vantagem disso? Você pode praticar alguns atos específicos que quem não tem a carteira, um estagiário sem a carteira, não pode, né? Mas você paga a partir de então a anuidade para a OAB, é importante já deixar claro isso também. E a partir então daí, os estágios eles começam a ocorrer o obrigatório dentro da faculdade, né? Não significa que você tem que ir para a rua, você tem que arrumar um estágio, pelo amor de Deus, como eu vou fazer, né? Alguns falam, e meu emprego, como que eu vou fazer? Então é exatamente por isso que na faculdade a gente tem o estágio obrigatório. Quem consegue fazer fora, ótimo, vai aprender muito mais, mas precisa fazer dentro da faculdade. Então é muito bom para aquele que não tem a possibilidade de fazer um estágio fora. E ali então já começam as dificuldades, né? Então vai ficando cada vez mais difícil quando chega no 9º. Quando chega no 9º semestre, você tem lá o estágio, porque o estágio a partir do 7º te acompanha até o 10º, né? Então você tem o estágio, você tem o TCC que você vai apresentar e você tem o exame da OAB. É aí que eu queria chegar. Por quê? Porque na minha época, né? Se o Miquel estiver aqui, ele já vai rir. A Laís compartilhou, Ingrid, muito bom. Boa tarde, Ricardo. Lê, compartilhado, obrigada. Eliane, legal, legal. Entrar no fórum de manhã é a melhor parte, não precisar entrar na fila. Essa é uma das vantagens da carteirinha também, né? Enfim, Ariela, tá falando, levanta os cabelos. Meu cabelo tá no rosto? Ariela, personal stylist, pera. Alexandre, legal. Bom, então,
E aí, então, quando chega nesse nono semestre, né, é o pânico. Porque na minha época, como eu estava dizendo, não tinha essa. A gente precisava acabar a faculdade para depois, Karen, tudo bem? Kelly, boa tarde. Para depois a gente pensar na OAB. Só que aí fizeram essa bendita ideia, né? É muito bom para alguns, mas eu não sei se eu sou muito a favor ou contra, e também não veio ao caso aqui. Mas eu acho que atrapalha muito a rotina de vocês, porque aí vocês ficam já naquela ansiedade da OAB, sendo que você não terminou nem a graduação. Eu já tive vários, não foi um ou dois, tá? Vários alunos que, ai, professora, pelo amor de Deus, me ajuda, por exemplo, no TCC, que eu zerei no TCC e eu preciso passar porque eu tô com a carta da OAB, eu passei na OAB. É mesmo? E por que você não se dedicou, então, primeiro ao seu TCC, para depois você prestar a OAB? Então, acaba colocando, né, o famoso ditado, a carroça na frente dos bois, né? E primeiro você precisa acabar o seu curso. Então, assim, se você consegue se organizar muito bem no nono semestre para passar na OAB e dar conta de terminar o seu estudo, porque também às vezes acho que passou na OAB tá tudo certo, né? Talvez como essa pessoa. E não é assim. Então, se você consegue, ótimo. Se você não consegue, então calma, deixa para fazer depois. Termina a sua faculdade, depois você vai estudar para a OAB, vai revisitar esse seu material, seguir um plano de estudo que seja viável para você, porque não adianta nada, né? Você se desesperar e não vai fazer bem nenhuma coisa e nem a outra. E qual é o pânico da OAB? Porque se divulga muito, né? A Ariela falando, não, nono semestre é de levantar os cabelos. Ah, entendi. Entendi, Ariela. Achei que você estava falando dos meus cabelos. Muito bom, é isso mesmo, gente. A OAB é de matar, estágio, TCC, nono semestre, estágio, TCC, OAB de matar, a ansiedade vai a mil, é isso. Por isso que eu não sei se eu sou muito a favor, enquanto professora, se eu sou muito a favor de vocês ficarem loucos no nono semestre, mas aí escolha de cada um. Obrigada, o cabelo tá ótimo. Escolha de cada um. O fato é que seja de uma forma ou de outra, a gente precisa ter um foco, a gente precisa se organizar e precisa tirar essas crenças que nos limitam de que a OAB é impossível, de que não dá. Esquece os mitos, isso é mito, né? Isso é mito. E eu passei por isso. Eu também acreditei na minha época que, porque assim, na época não tinha ainda o exame unificado como tem agora, era por estados, né? E todo mundo falava, gente, estado de São Paulo é terrível, né? Aqui é muito difícil. E foi numa época também que começou um boom de faculdades de direito. Então, a ordem era pega firme na OAB, né? No exame da OAB pra gente dar uma cortada nisso, porque senão muitos advogados aí se formando e às vezes não com uma qualidade muito boa, então pega firme nisso. Tá certa a OAB, só que foi bem ali quando eu tava fazendo, né? Foi bem nessa transição aí, quando começou a ficar cada vez mais difícil. E aí você ouvia, no outro estado não é. Um colega que foi pra fora, que foi pro Pará, sei lá pra onde, pra tirar a carteira lá, pra voltar, né? Ouvia então esses mitos todos de que é impossível, a OAB só faz pegadinha, não vai conseguir passar. Será que não vai conseguir passar? Será que as coisas são exatamente assim, né? Não são, gente. Foi difícil para mim porque eu acreditei nesses mitos e é por isso que eu tô aqui, é por isso a minha ideia aqui no Instagram com vocês. É dizer para vocês que não é assim e que é possível sim passar. Vai dar o medo? Vai. Vai dar ansiedade? Vai. Vai com medo, vai com ansiedade, mas vai. Trabalha só esse seu medo e essa sua ansiedade para não te paralisar, porque é aí que tá o problema. O problema é a gente ficar paralisado, né? A gente ficar paralisado, não conseguir evoluir, porque a gente acredita que não é capaz.
e todos nós somos capazes. A maioria que está aqui, se não todos, eu conheço e eu sei o quanto vocês são capazes, né? Tenho aqui, ó, a Ana, professora maravilhosa, obrigada. Você também é. A Ana passou, o Antônio ficar louco, a profissão já é uma loucura, justamente, né? Depois vem a loucura. A Pri é uma amiga querida na OAB. O seu concorrente mais cruel são suas emoções. Nossa, essa sua frase fantástica, Pri. Na OAB, o seu concorrente mais cruel são suas emoções. Nós já tivemos lives aqui atrás, eu não sei se o Etevaldo tá aqui, o Etevaldo também é um ex-aluno, a Ariela também passou. Então, assim, a gente tem muitos alunos aqui que podem comprovar isso pra gente, né? O que que acontece? Quando a gente se propõe... Peraí, só um pouquinho. A profissão... Ah, tá, é verdade, o Antônio que eu tinha lido. A profissão é de ficar louco. Depois, em outras etapas. A gente não vai ter paz nunca, né? Costuma dizer que a felicidade não é deste mundo, não é? A gente vai buscando, né? A gente busca momentos de alegria, de paz. A gente busca estabilidade financeira, principalmente para ter essa paz, essa tranquilidade, essa alegria que a gente acha que o dinheiro nos traz, justamente pela tranquilidade de você ter as contas para pagar e ter o dinheiro para pagar e tudo mais. Mas sempre vão ter as diversidades para você passar, né? Então, primeiro é a faculdade, como eu disse. Depois vem aí os últimos semestres, vai ficando cada vez mais difícil. E aí vem, então, a famigerada OAB, né? Você precisa de foco de organização, como eu estava falando, e você precisa conhecer como e o que a FGV, que agora é quem faz os exames da OAB, pede, né? Entrando aqui mais especificamente no nosso tema, né? Em direito civil, por exemplo, a gente tem lá obrigações e contratos. Vale lembrar aqui que o direito civil, ele é contínuo, né? Ele é contínuo e a gente tem, desde que a gente morre, desde que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente tem disposições que regem a nossa vida. Por isso que eu digo que o direito civil é vida. Todo mundo que vem aqui vende seu peixe, né? E muitos já conhecem aqui eu vender o meu peixe, né? E aí está o ponto. Eu preciso conhecer porque eu uso o direito civil para minha vida. É o contrato de locação que você tem, é a prestação de serviço que você faz ou contrata, é a compra da coxinha lá na esquina da lanchonete que você faz, né? É a compra do seu carro, enfim, então tem tantas relações. É o contrato lá de união estável que você nem sabe que ele tá vigente, mas ele tá, viu? Se tiver os requisitos lá presentes, você já tá craquelada lá. Toda craquelada lá na união estável, achando que tá tudo bem, né? Ou aqueles que conseguem lá regularizar isso e partem então para o casamento. Então, o direito civil tá na nossa vida. É difícil o direito civil? Não é. Não é, mas é muito complexo. É a matéria da OAB mais complexa. Não tem nenhuma outra na OAB, dentro do exame da OAB, né, que tenha mais de 2.000 artigos, como tem o Código Civil. E você precisa saber tudo? Não. Você vai conseguir saber tudo? Não. Eu sei tudo. E olha que eu estudo direito civil pra caramba, já tem muito tempo, leciono, advogo, adoro, e a gente não sabe tudo eternamente, né? Porque as coisas mudam, né? Então, não vou saber, não vou aprender. Mas como eu estava dizendo, assim como a Ariela conseguiu, o Antônio conseguiu, a Ana Paula conseguiu, você também pode conseguir, né? Qual que é o foco, então, em direito civil? O foco em direito civil é saber quais são as disciplinas que mais pedem. Vai ter a tal da pergunta escabrosa? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Por quê, professora? Porque a FGV gosta.
A FGV gosta. Mas ela não vai fazer todas escabrosas. Ela vai fazer uma, duas. Ok. Se você não passar, se você não conseguir, de 7 questões de civil, se você não conseguir as 7, mas conseguir 5, 4, ok, vai compensando nas demais matérias que você talvez domine mais. Ah, mas professor, eu domino, eu achava que eu dominava civil e só acertei 4, 5, ok. Por que eu tô falando que ok? Para você não fazer o bloqueio que te limita. Saiba lidar com as suas emoções, como a Pri falou aqui. O seu inimigo pode ser as suas emoções, e por isso que eu tenho dito desde o início dessas lives que vocês precisam trabalhar o corpo e a mente. Não vale só você achar que vai devorar o Código Civil, os mais de 2.000 artigos, mais não sei quantos de processo, mais não sei quantos de tributários, das 11 matérias. Não vai dar conta, não é o momento. O momento de focar o estudo é lá na graduação, são lá nos 5 anos. E a partir daí, utilizar outros recursos, como que eu tenho dito aqui, os seus resumos, as suas anotações, né? E é isso que vai fazer com que você evolua, cresça e alcance o seu objetivo. Não vai ser de outra forma. Não vai ser possível você querer saber tudo aqui para não errar nada. Então, permita-se também errar, né? Todos nós erramos em todas as áreas e aqui na OAB não poderia ser diferente, né? Não deveria ser diferente. Então, se errarmos, imagina que isso é uma cicatriz aí da guerra que você está enfrentando. Ostente isso com orgulho de que você passou pela OAB e você errou uma ou outra. Se você passou para a próxima fase, ótimo. Se não passou, tudo bem, eu vou fazer de novo e eu vou conseguir, né? Eu vi um post hoje de uma pessoa dizendo assim, que estranho a gente ter que viver falando que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Esse negócio de ser positivo o tempo todo, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, e ficar negando o que tem de ruim dentro de você, né? Porque o que a gente tá falando aqui é que, por exemplo, a ansiedade seria algo ruim, né? Não. Ninguém tá falando que é pra ser tudo lindo, maravilhoso e vamos continuar só pensando positivo, só sorrindo. Não quer dizer que você não pode estar pra baixo, que você não pode chorar, que você não pode ter um dia ruim, que você não pode ficar triste se eventualmente você não conseguir prestar ou se você não conseguir passar. Todo mundo aqui tem plena ciência de que esses sentimentos vão existir, cada um vai manifestar de uma forma. Só não pode ser perpétuo isso. Só não posso fazer a barreira e falar assim, olha, deixa pra lá, não vou mais, né? Eu já falei também outras vezes aqui, esses quase 11 anos lecionando, o tanto de gente, se eu tivesse tido 1.000 alunos formados, certamente foi muito mais, mas se eu tivesse tido 1.000 alunos formados, eu tenho certeza que pelo menos 40% destes não foram para a carreira jurídica. Eu tenho certeza, porque eu tenho contato até hoje com muitos, né? As redes sociais nos aproximam e eu vejo, tá na mesma profissão, fazendo a mesma coisa, que falava que queria mudar, que queria fazer e acontecer e tá na mesma. Assim como tem gente também que às vezes passa para a OAB e não vai advogar, mas tudo bem, é uma etapa que parece que faz parte do nosso curso, né? Afinal de contas, como eu já disse, se você faz o direito e você não passa na OAB ou não vai fazer um concurso, alguma coisa, você não é nada. Você é um bacharel em direito e você não pode fazer muita coisa, né? Então, você precisa ou passar num concurso para utilizar essa graduação, esse seu conhecimento, ou passar num concurso, ou passar na OAB, enfim, e aí seguir a carreira que você quer. Então, muitos também optam por passar, é um desafio, né? E depois falar, não quero continuar aqui. Se é uma pessoa que já está bem de vida, ela continua, né? Eu tinha uma aluna, uma senhorinha, mas bem velhinha, e ela falava assim, me dá um ponto, professora, olha a minha idade. Eu não vou passar, eu não vou fazer o AB, eu não vou advogar, não quero nada, só um sonho da minha vida, ela falava. Ela queria de qualquer jeito que eu desse o ponto para ela, nunca dei. Tadinha dela. Quem teve aula comigo sabe que eu dou ponto? Eu dou ponto.
Deixa eu ver a área aqui. Eu tenho a mesma opinião, prestei a OAB no 9º, só para me testar, reprovei, foquei no curso mesmo. Assim que finalizado o TCC e sempre prestei novamente, passei, finalizado o semestre, prestei novamente, passei, foi o melhor. Porque a gente, parece que você está tirando para todos os lados e você começa a se cobrar. Na FGV, 40 questões é 10, isso, Ariela, é isso mesmo. A gente falou isso na aula passada, às vezes também se cobrar de ter assim, eu preciso ter, né, 80 pontos, eu preciso ter 78. Gente, para, né? Até porque se o seu perfil, inclusive da faculdade, não foi bem esse, né? Você foi daqueles que, vai passar, se deu para passar, deu, né? Por que agora você quer ser o máximo, né? Agora, se você conseguir, perfeito, isso é ótimo, isso é fantástico. Mas ninguém te pergunta, quando você vai para uma entrevista de emprego, quantos pontos você fez na OAB. Ninguém vai te perguntar, né? Eu acho que eu nem lembro. Acho que foi 45. Uma coisa irrelevante, né? Ninguém vai te perguntar. Então, foca no que realmente é importante, né? Deixa eu ver. Eu estava comentando uma hora aqui, falando dos alunos que estão aqui nos assistindo, que passaram, que hoje advogam e tal, para mostrar para vocês que é possível, eles são aqui a prova viva, mesmo quem não foi meu aluno, a Pri mesmo, a Pri advoga em Santos, ela é de lá. Ela certamente teve as dificuldades dela, porque a gente se cobra, né? Eliane falou, não dá ponto, não dá não. Eu não dou. E 0 se tiver plágio, é verdade, Karen. Plágio, gente, plágio é crime. Pelo amor de Deus, não vou dar ponto, nada. Obrigada, Rosa, tá compartilhando, é isso aí. Dividam aí com o povo. E hoje tem o sorteio, hein? Na verdade, eu já sorteei 2 pessoas, né? Porque se não tiveram presente, aí já tem o sorteio de outra. Então, hoje tem o sorteio. É o primeiro sorteio que eu tô fazendo aqui. E eu resolvi sortear... eu deixei ali. A camiseta do A Beleza, né? Que vocês devem ter me visto com uma delas, essas últimas lives, hoje eu não a coloquei. Então, hoje é uma camiseta e eu pretendo sempre trazer algum mimo aqui para vocês de vez em quando, a partir de agora, não sei, algum livrinho, que eu sei que vocês amam um livrinho, a caneca do Ó Beleza ou do Data Vênia, né? Então, para que a gente se sinta mais conectado, né, nesta comunidade, então, que está se tornando aqui, que vocês estão criando comigo, para que a gente cresça cada vez e melhore juntos, como eu tenho insistido em dizer, tá? Bom, o medo, então, já comentamos, eu tô olhando aqui para não me perder com vocês, senão eu fico só no bate-papo, né? E eu quero entregar conteúdo para vocês, né? Então, o medo, a gente já comentou da OAB, tanto em civil quanto em processo civil. Processo civil é muito complexo. Uma vez eu conheci um amigo de um aluno, dava aula ainda em São Caetano, na FAINAC, e ele estava na última fase, ele ia fazer a última fase para juiz. E aí, nessa época, eu lecionava bastante processo civil lá. E aí ele me apresentou, esse aluno me apresentou para o colega que estava lá, não sei porquê, não lembro. E aí o colega falou, processo civil? Eu falei, leciono processo civil também, civil e processo civil. Ele falou, gente, é a matéria mais difícil que tem direito, né? Não é exatamente que ela é mais difícil, mas ela talvez seja mais utilizada. Porque o processo civil, ele é supletivo, vocês sabem muito bem disso. No processo do trabalho, por exemplo, se eu não tenho lá alguma regra específica processual trabalhista, Código do Processo Civil, né? No constitucional, que a gente falou aí nas primeiras lives, processo civil.
Então, a gente tem no processo civil uma base muito forte do que é o processo em si, né? Quando a gente aprende teoria geral do processo, nos primeiros módulos lá de direito, acredito que todos aqui já tenham tido, o que a gente aprende, tá, grande parte, 90% dessa disciplina é processo civil. A gente pode até comentar alguma coisa lá do processo penal, do processo, sei lá, tributário, que seja, dar alguns exemplos, algumas coisas, mas é processo civil. Então, é complexo, né? Mas não é que é exatamente o mais difícil. E sabe por que eu digo não é mais difícil? Pelo mesmo motivo do civil, porque é a nossa vida. Se o direito civil eu consigo identificar em várias vertentes da minha vida, né? Por exemplo, como eu disse agora nos contratos, nas obrigações que a gente firma, o processo civil não é diferente para o processo. Justamente por isso que eu tô falando, porque é muito comum a gente ter procedimentos que tem como base o processo civil, né? Então vamos lá, para a gente falar um pouquinho aí do que mais em direito civil, se eventualmente alguém anota, não sei. As outras lives eu tentei ir escrevendo para vocês, hoje não dá. Mas quem faz parte lá do grupinho depois vai receber aqui, ó, o mapinha mental, tá bom? Então, direito civil, obrigações, contratos, já tinha comentado isso com vocês. Eu sei que a Laís, por exemplo, a Laís sempre tá aqui. A Deise, passando na hora do almoço para pegar umas dicas, muito bom, legal. Legal, mas deixa eu falar aqui, ver aqui. Incentivado pelo Anzo Rosângela, comecei a treinar em simulados na OAB São Bernardo desde o 3º semestre. Foi o que determinou minha aprovação. A Rosângela também foi aprovada agora no último, né? A Rosângela era uma representante de turma muito engajada. Geralmente os representantes de turma são muito engajados a ajudar os colegas, né? E ela era uma fofa. E ela tinha, hein? A Rô não tá aqui, vou falar, eu sei que ela não vai ficar brava. Ela tinha um bloqueio, porque ela tinha já as irmãs que tiveram dificuldade para passar na OAB, e ela já tinha esse bloqueio, e agora ela superou. Então, mais uma vez, a importância da gente ter em mente, trabalhar a nossa mente, ter em mente de que isso é mito e que nós podemos sim mudar, derrubar esses mitos, tá? Então, é extremamente importante isso. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, de direito civil, eu estava falando da Laís. A Laís, ela comenta que, acho que ela falou esses dias, eu não sei onde, que obrigações foi difícil. Inclusive, fui eu que lecionei, né, para a Laís. Eu acho, particularmente, o módulo de obrigações o mais difícil do curso de direito civil, né? Mais difícil novamente, difícil pela complexidade. Quando a gente fala assim, obrigações, você tem o sujeito ativo, credor, sujeito passivo, devedor, um vínculo imaterial, também chamado de espiritual, que é o ânimos obrigandi, a vontade de se obrigar, né? E mais lá na frente a gente tem o adimplemento, onde o credor passa a ser o accipiens e o devedor passa a ser o solvens, e esse ânimos, então, é o ânimos de pagar, a vontade de pagar. Pronto, obrigação é isso, e ela se dá em 3 modalidades: dar, fazer e não fazer. Acabou direito de obrigações. Aí, né, a gente vira e fala, não acabou, porque aí se abrem várias vertentes, né? E é subclassificação da subclassificação, um tipo disso, daquilo. Então, essa parte, ela é bastante complexa, né? E se você não conseguir visualizar quando o professor fala se A deve para B, se B deve para C, se o fulano, o João deve para Maria, se você não raciocinar ali com o professor, fica cada vez mais difícil. E eu tenho medo disso, desses bloqueios novamente, porque aí tem muita gente que fala, não, muito complexo, direito civil não é para mim. E aí quando chega um pouco mais lá na frente, no módulo, por exemplo, de direitos reais, aí começa a ver a posse, a propriedade, começa a identificar que, o terreno que ele comprou, que ele vendeu,
Ah, então isso que é o ânimos, isso que é a vontade de pertencimento sobre o bem, isso que é a posse é aquele que parece ser dono, independente se é ou se não é, né? E aí as teorias, se você começa a ver as vertentes disso, aí você vai se encaixando. Quando chega lá em direito de família, você fala, gente, sou eu pura direito civil, né? Eu pura, né? Porque eu sou mãe, eu sou filha, eu tenho obrigação de pagar alimento ou de receber, a depender aí do caso. Eu tenho o poder familiar sobre meu filho se eu sou mãe, né? Se eu sou pai, enfim. E você começa a se encaixar. Nossa, né? Como eu brinquei há pouco aí da união estável, quer dizer que aquele relacionamento lá que eu comecei, ele pode estar caminhando, ou já é aí uma união estável? É aí que você aprende tudo. É aí que você vê assim, quando a gente dá aula no presencial, né? Que a gente tá aí, já faz um ano que a gente tá no online, mas no presencial é muito legal isso, porque aí a gente vê as carinhas assim, né? Quando você fala de alimentos, quando você fala dos requisitos da união estável, você fala, gente, você vê as pessoas falando assim, danou-se, né? Danou-se porque eu me enquadro aí, e agora que eu tenho que fazer? Sempre tem as consultas no final da... Enfim, é aí que você começa a perceber que o direito civil pode sim se encaixar para você. Não significa que você vai trabalhar com isso, mas não faça o tal do bloqueio, porque o direito civil, ele é a sua vida. Não faça o bloqueio, né? É isso que é importante. Então, não faça o bloqueio com as obrigações. Lembra lá do que é obrigação. Fiz agora uma lembrança, uma pequena lembrança para vocês, mas o que mais cai em obrigações? Solidariedade. Talvez esse seja um dos pontos mais complexos, dentre todos os complexos em obrigações, esse seja um deles, né? A solidariedade ativa, passiva, diferença com indivisibilidade do bem. Então, a dívida solidária é aquela que todos devem no todo, ou se são vários credores, todos têm o direito pelo todo, né? E isso só advém de lei ou de contrato, ok? Vale lembrar, pessoal, eu ia falar no início, o meu canal do YouTube, que eu tenho vários vídeos de resumos que podem te ajudar também em direito civil, para graduação, para OAB, enfim, tá? Lá em contratos, a mesma coisa, cai bastante teoria geral dos contratos e os contratos em espécie, tá? Direito de família, eu tô falando pela ordem do que mais cai, não na ordem propriamente do Código Civil, mas na ordem do que mais cai no exame da OAB. Direito de família, e aí pode apostar, vai cair parentesco, vai cair regime de bens, eles amam, né? Regime de bens sempre. Então, por isso que a gente estava falando, a FGV gosta das perguntas escabrosas, gosta, mas ela não consegue fugir muito do tradicional, do que a gente vê muito no dia a dia, tá? Então, não se preocupem tanto e foquem nessas questões. Sucessões, cai sempre lá, espécies de testamentos, mas vai cair, sabe o que? Renúncia. Se eu renunciar uma herança, meu filho tem direito a recebê-la? Não. Quem não teve sucessões vai ter ainda, vai ver. Mas não tem, porque é como se você tivesse morrido, né? Não morrido. É como se você não tivesse nunca existido. Ao passo que se você morrer, o seu filho recebe por representação, tá? Então isso é uma questãozinha chave que vira e mexe a OAB pergunta, tá? Em sucessões. Vai perguntar lá a sucessão do companheiro. Eu já estava programando as lives próximas aí, eu vou fazer uma live mais pra frente para falar da sucessão do companheiro, né? Do cônjuge do companheiro, quando concorre com o filho, quando concorre com o ascendente, eles sempre vão perguntar essas coisinhas, tá? Aliás, isso é importante, por isso também que é perigoso você fazer a OAB no 9º semestre, porque às vezes vocês não tiveram todas as matérias que caem. Às vezes não, lógico, né? Você não terminou. Eu acho que foi o Antônio que teve uma questão de sucessões, não sei se o Antônio tá por aí ainda, na época, e ele falou, professor, eu não tinha tido ainda, e eu fui meio que, né, tateando ali na questão e deu certo. Ótimo, legal, mas às vezes não rola, né? Direitos reais, estava falando, vai cair um posse, propriedade, né, que é o que mais se pergunta aí.
Responsabilidade civil. Responsabilidade civil, na verdade, cai mais com relação ao direito do consumidor, tá? Mas cai, né? Fatos jurídicos, né? O que é o fato jurídico? E dentro de fato jurídico, o que eles vão perguntar? Negócio jurídico, certo? Manifestação de vontade bilateral que visa criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Lembra desse conceito? Quem teve aula comigo já ouviu eu falar muito. Escada pontiana, né? O que é existência, validade e eficácia dentro de um negócio jurídico. Então, nos fatos jurídicos vai cair isso. Nulidades, eles adoram perguntar as nulidades dentro de fatos jurídicos, tá? Os direitos de personalidade, que a gente aprende geralmente lá no primeiro módulo, quando fala de pessoas físicas, e as pessoas em si, né? Então essa é mais ou menos a ordem do que a OAB mais perguntou até hoje, então é muito provável que eles perguntem. E aí, você vai estudar tudo isso profundamente? Não, volto a dizer, vá para os seus resumos e não deixe de visitar as outras coisas. Então, por isso que você precisa ter um planejamento muito bom para não ter, ai, professora, eu tenho 30 dias para estudar para a prova. Existem planos de 30 dias para estudar para a OAB? Planos de tudo existem, mas vai ser tão eficaz quanto aquele que começou bem antes? Não vai. Tá? Então, o mínimo mesmo é 60 dias, tanto que é o que eu indico no meu e-book para que vocês façam. Mínimo 60 dias. Não dá menos que isso, tá? Para você rever tudo. Porque se você errar aquela pergunta escabrosa, perfeito. Você e mais trocentos erraram. Agora, se você errar aquela que você podia estar afiadinho, que eu tô falando pra você que vai cair solidariedade. Geralmente cai. Vai deixar de estudar solidariedade? Não. Eu tô falando que cai lá regime de bens. Você vai deixar de estudar? Não, né? Então, foca nessas que mais eles perguntam, que é o que a gente tem feito aqui ao longo das semanas, de dicas pra vocês, porque com certeza vai dar certo. E lá em processo civil não é muito diferente, né? Recursos é campeão. Cai todos? Não, que cai bastante. Apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração. Coincidentemente ou não, é o que a gente usa mais no dia a dia, né? Não é muito comum, né? Me lembrou agora a live do Dr. Álvaro, que ele falou assim, no meu escritório a gente já ingressa com a ação pensando no recurso, na segunda instância. Então, assim, quase todas, 95% das ações que a gente ingressa, a gente já tem que apelar. Então, a apelação é muito comum. No meio do caminho, às vezes a gente tem que agravar de uma decisão interlocutória, né? Às vezes vem a sentença do juiz e tá omisso alguma coisa, tá obscuro, você vai embargar, que são os embargos de declaração. Então, é o que mais é pedido, essas regrinhas, quais são os prazos. Lembrando que no CPC nivelou para 15, mas o embargo de declaração são 5, tá? Então, essas coisinhas que mais perguntam. Execução, tá? O processo de execução que hoje em dia se dá com a continuidade do processo. Antigamente, lá antes de 2005, a gente tinha que ingressar com um novo processo. Fazia-se, tinha sentença, ela virava um título executivo judicial e aí sim ingressava lá com a execução. Hoje em dia já não, é tudo no mesmo processo, celeridade processual, cumprimento de sentença, é ótimo, tá? Mais fácil. Procedimento comum, competência precisa conhecer, precisa dominar, competência relativa absoluta, isso é base, tanto é base, eu comentei aqui do TGP, isso a gente tem lá em TGP já, né? Em processo 1 a gente tem. Então, revejam aí competência e tutelas provisórias, né? Tutelas provisórias é uma das coisas que caem bastante a partir lá do 300, se eu não me engano, do CPC. Hoje a gente tem as tutelas de urgência e de emergência. Vale você verificar os requisitos delas, a aplicação, ok? Então,
Este é um pouquinho aí de processo civil e direito civil. Se fez algum sentido aí para vocês, enquanto eu dou uma olhadinha aqui, que eu gosto de interagir com vocês, isso é legal, coloca aí para mim que fez sentido, coloca umas cabecinhas pensantes explodindo, sei lá. Obrigações é difícil, mas com você dando aula facilita muito. Obrigada, você não vale, você é do coração. Laís, passei parte do semestre estressada com essa matéria. A Laís, eu lembro que ela falava que não ia conseguir, e no fim, nas provas, ela ia muito bem, né? Então, às vezes, também a gente precisa um pouco daquela ansiedade, por isso que não é um sentimento negativo, né? Eu tava comentando da postagem que eu vi hoje. Não é a gente esquecer o sentimento negativo, mas a gente saber trabalhar o sentimento negativo, né? Trabalhar o que psicologia chama das nossas sombras. O que é difícil para você, o que você não gosta, o que te faz mal, trabalhe isso, né? Mas que aí você alcança, foi o que a Laís fez. Eu vi particularmente um crescimento exponencial na Laís a partir desse semestre, né? Citando ela como exemplo. Vejo sempre de vários. Nostalgia das suas aulas, faz tempo, né? Lembro da professora me dizer, não crie um bloqueio com a matéria. Olha aí, isso é uma frase padrão minha. Não crie um bloqueio com a matéria, calma, né? Como eu estava falando, vai com calma, que lá na frente você vai se apaixonar pelo direito civil. Quem gosta muito de penal tá falando, tá louca, imagina, isso não vai acontecer. Mas conversa com o povo que começa a advogar e depois você me fala, né? Realmente, achei obrigações difíceis, a Lu, acho que teve agora, né, Lu? Teve com a professora Zilda, a Eliane Elpura. É isso, gente, a gente conhece vocês. Subrogação, isso, dentro de obrigações tem a bendita subrogação. Sai um sujeito, entra o outro no lugar, com todos os direitos e obrigações, enfim. Isso mesmo, Vitor. Artigo 1015, Ana Paula falando do embargos, né? Do agravo. Emerson, muito bom, legal, gente, legal. Se foi bacana então para vocês, eu espero que vocês façam parte, né? Deste nosso grupo. Eu acho que tem todo um potencial para a gente continuar juntos e crescer juntos, como eu falo para vocês. Isso não é sonho, isso é uma meta e eu espero que vocês estejam comigo. Eu ficaria muito feliz se, por exemplo, os que estão aqui hoje já formados, como a Ana Paula, o Antônio, todos os outros que eu citei, pudessem vir fazer parte comigo e contar a experiência deles. Um dia eu vou fazer isso para vocês sentirem isso. Tantos outros que às vezes nos acompanham, às vezes o Márcio me acompanha, é um aluno antigo lá do São Caetano, que é advogado, o Wesley, que tem escritório já hoje. Enfim, tanta gente, sabe, que com certeza vai dar um ânimo aí para vocês, né? A Eliane falando, você é referência, não fala assim, nos direitos reais, muito bom, né? Isso faz com que a gente vá se desenvolvendo e cresça cada vez mais juntos. Então é legal se um dia eles puderem vir aqui falar pra gente. E que vocês que ainda estão na graduação, mas já estão com o pezinho lá, né? Eu sei que muitos aqui já estão no 7º, 8º, enfim, alguns já 10º, que vocês venham fazer parte com a gente, venham depois contar a sua experiência e continuar crescendo com a gente, porque como eu disse, essa é uma etapa, né? Que vocês vão pular. Aí depois a gente passa para a etapa de como eu começo a advogar. Como que eu começo a montar o meu escritório? Eu tive dificuldade? Tive muito. Tenho tanta coisa para contar para vocês, tive muita. Porque às vezes na aula, a gente, né, na sala de aula a gente não conta, não dá tempo, não lembra. Mas o objetivo aqui é muito esse, de contar tudo que eu passei para tentar te ajudar, para que você pule essas etapas difíceis, ou pelo menos tente, talvez vão surgir outras e você vai conseguir passar por elas. Tá bom? Bom, gente, eu quero deixar esses minutinhos finais. Depois vocês como eu disse aí, me marquem se tirarem um print, alguma coisa, tá?
Eu fico feliz. Né? E a gente vai se falando, se tiverem mais dúvidas, se, professor, você falou uma coisa que não falei na hora lá, não escrevi, mas fiquei na dúvida, beleza. Cíntia, muito bom ver você. Então, voltem, tá? Me chamem, que eu tô sempre à disposição para vocês. São 1000 atividades, às vezes não dá para atender na hora, mas eu atendo. Como eu já disse, link na bio, tem inclusive o meu contato direto, mas façam parte do grupo do Datavênia, tá bom? Para que vocês façam parte desse crescimento de outros estudantes que com certeza a gente vai aos pouquinhos atingindo. Por isso que eu também peço tanto para vocês compartilharem e dividir esse conhecimento, tá? Vamos ao sorteio, né? Antes de iniciar a live, eu passei pelo sorteio, né? Pelo site que faz o sorteio. E deixa eu pegar aqui a camiseta. Pera aí, só um pouco. Deixei longe, não sei porquê. Essa é a camiseta, né? Do A Beleza. É uma dessa que vocês vão ganhar. E eu falei para quem tiver presente. Então a primeira ia ser sorteada. Depois eu vou pôr o print, tá? Para provar para vocês. Deixa eu ver se tá aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Contem sempre comigo. A primeira que tá aqui hoje é a Rosa. A Rosa tá aí? Ou a Rosa foi embora? Se a Rosa foi embora, ela perdeu. Eu vou pra próxima. Rosa tá? Rosa, manda um oi se você estiver aí. Não tá? Rosa foi-se? Não foi marmelada, amor. Eu vou te mostrar o print. Ela foi embora? A Rosinha? Fala pra ela que na hora de almoçar. Ai, ela ganha, ela tá aí. A Rosinha ganhou a camiseta, tá bom? Obrigada por vocês terem participado. Depois eu vou te chamar, Rosa, e eu vou ver como que eu vou fazer pra te entregar, tá? Eu envio pra você. Lavando louça. Aí, tá vendo? É isso aí. A gente põe o celular. Gente, quanto eu faço isso? Às vezes a gente perde muito tempo com a internet, né? Então a gente precisa otimizar os nossos tempos, nossa rotina e saber o que a gente tá vendo, né? E nós, inclusive, enquanto mulheres, cá entre nós, os homens ainda estão aqui e vão nos ouvir. A Rosângela entrando aí. Nós, enquanto mulheres, nós fazemos milhares de outras coisas, né? E quantas vezes a gente não tá lavando a louça com o celular e assistindo uma aula interessante? Vamos ver besteira, né? Vamos aproveitar a internet pro que vale. Às vezes a gente precisa de um ar diferente, precisa, né? Mas na maior parte do tempo vamos ocupar com o que interessa. Eu acho que hoje tudo que eu falei aqui é bastante válido para vocês. Eu espero de fato que seja, né? E fico sempre à disposição de vocês. A Rô, nós falamos hoje aí da Rô, ela entrou agora, chegou atrasada. Depois vocês assistam, né? A Rô que passou agora na OAB, nesse último exame. Parabéns, Rô. A Cida avisou. A Cida também é uma querida, que sempre tá com a gente. Muito bom, gente. Então, a próxima live nós vamos falar de ética. É o que mais cai na OAB. E é importante também a gente saber na nossa vida prática, né? Então, é a nossa última live, semana que vem, com relação ao direito em si. Mas eu reservei a última, não sei se vocês se lembram disso, pra gente tratar a nossa mente. Eu já fiz uma live com o Alexandre Teles há um tempo atrás pra gente falar de crenças limitantes, né? Que foi o que eu comecei falando hoje. E nós vamos tratar na última live, daqui 2 semanas, sobre detox mental. Então, como você prepara a sua mente para uma prova.
Então serve só para a prova da OAB? Não, serve para qualquer prova. Então venham, dividam, divulguem, me ajudem a divulgar, como eu já disse. Eu quero muito vocês aqui comigo, compartilhando o conhecimento de vocês também, para que todos nós possamos ajudar aí outras pessoas e todos cresçamos juntos, ok? Então, brigadão. Rosa, eu vou te chamar depois. A Rô tá revendo aí os colegas, né? Estou assistindo 2 lives preenchendo trash para vaga de estágio. Olha aí a Karen. Essa é a vida de mulher, né, gente? É isso mesmo. Mulher multitarefa, multipotencial, que eu chamo agora, né? Multipotencial, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. É lógico que às vezes a gente precisa de um braço, né? Eu tenho um braço que eu sempre agradeço muito, que é meu marido. Aliás, ele deve estar aqui na live. Né? Às vezes a gente precisa de um braço, tem o assistente de escritório, né? Mas a gente abraça 1000 coisas ainda assim e precisa selecionar bem o que a gente faz, é isso mesmo. Um beijo para vocês que ficaram comigo o tempo todo, Antônio, Luciane, Rosa, Rô que entrou agora, Ana, Ari, cadê? Todo mundo, Beatriz, todo mundo, tá bom? Um beijo pra vocês. Um beijão pra vocês e até semana que vem na live de ética, hein? E me acompanha aí no Instagram que tem muito post aí durante a semana, tá? Pra vocês. Um beijo. Até mais.